Shalom a todos, Rabino Dr. Itzhak Shapira com uma palavra profética para vocês hoje. Enquanto estou lançando para vocês vídeo profético após vídeo profético do meu livro mais recente, de 3 anos atrás, A Queda de Edom, onde tudo o que escrevi para vocês, sim, há 3 anos, está acontecendo agora mesmo diante dos nossos próprios olhos. O Senhor me levou esta manhã de volta a uma palavra que eu compartilhei com vocês em 22 de junho de 2025. Foi uma mensagem que Deus me deu dos céus, intitulada O Mistério do Estreito de Ormuz e Gog e Magog. Hoje, Deus me disse para lançar este vídeo mais uma vez para vocês, porque há uma conexão chocante entre a palavra Meitzareh, o Meitzar de Ormuz, e o Tzorer, a vinda do Antimachia ao mundo. E isso é importante e significativo porque neste exato momento, enquanto falamos, o Irã está bloqueando o Estreito de Ormuz. E em junho de 2025, eu já disse a vocês que no momento em que virem isso acontecer, saberiam que o retorno do Messias e Gog e Magog estariam diante de nós. Amigos, não estou tentando alarmá-los, tento dizer a vocês o que me foi revelado. Por isso compartilhei isso há mais de 8 meses. Por favor, ouçam esta mensagem mais uma vez. Agora vocês sabem que Meitzareh Ormuz está ligado à palavra Tzorer, especialmente em Purim. Eles estão bloqueando isso em Purim, assim como as palavras Meitzar e Tzorer estão decodificadas dentro do livro de Esther. Isso é incrível, irmãos e irmãs, e eu peço que vocês ouçam esta mensagem hoje. Por favor, voltem agora mesmo e leiam o livro A Queda de Edom. Não consigo expressar o suficiente sobre isso. Leiam e leiam isso de novo. Deus os abençoe. Ouçam esta mensagem e a conexão novamente com a palavra Meitzar, a palavra Tzorer e Tzará. A angústia de Jacó acontecerá quando o Estreito de Ormuz for bloqueado, que é a mensagem para Gog e Magog. Vamos ouvir o que eu lhes disse em 22 de junho de 2025. Por favor, compartilhem, curtam e deixem um comentário. Deus os abençoe. Am Israel Rai. Leiam o livro A Queda de Edom. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma profecia arrepiante, não dita por mim, mas pelos grandes de Israel há quase 500 anos, para que vocês saibam qual é o sinal que devem procurar neste momento, nestes dias e nesta semana. Mas antes de compartilhar isso com vocês, é urgente e fundamental que compartilhem e curtam este vídeo. Também é urgente e fundamental que leiam hoje meus livros, O Novo Hamas, A Queda de Edom e agora Milhemet Haemunah, A Guerra da Fé, que será lançado muito em breve. Esses livros estão disponíveis tanto no Kindle, em inúmeros idiomas, quanto em nosso site ahavatami.org. Agora vamos à profecia diante de nós. Quero alertar que esta profecia em particular não foi descoberta por mim. Os Guedolim, os grandes de Israel, falaram e nos deram um aviso. Isso está no contexto do profeta Isaías, capítulo 34, versículo 6. Ouçam com atenção, Deus tem uma espada. Ela está banhada em sangue. O sangue de cordeiros e bodes, a gordura dos rins de carneiros, pois Deus tem um sacrifício em Bosra, uma grande matança na terra de Edom. Quero que vocês, por gentileza, prestem bastante atenção a essa expressão que está sendo mencionada pelo profeta Isaías. Deus tem um sacrifício em Bosra e uma grande matança na terra de Edom. Os rabinos nos disseram que esses 2 versículos, ou seja, em hebraico, Kizevar la Adonai bevatzra vetevar gadol be'eretzedom, esses versículos estão, de fato, falando sobre a vinda do Messias. Será que esses versículos estavam profetizando sobre o que os Estados Unidos acabaram de fazer? Quero que vocês prestem atenção a uma profecia muito importante, chocante e talvez até arrepiante sobre esses versículos dada a nós pelos grandes rabinos de Israel.
Quero citar o Rabino Laniado, que escreveu em seu famoso livro Clipás, um comentário sobre Isaías há 500 anos, sobre Isaías 34:6, que diz o seguinte: há uma terra distante de Babel, e seu nome é Bosra, que fica na fronteira entre a Assíria e a Pérsia, o Irã. Também está entre a terra de Edom, em uma área que é conhecida pelo nome de Ormuz e que está atualmente sob o domínio de Ismael. Talvez em Ormuz a guerra do Aharit Hayamim se inicie. Em hebraico está escrito Ulai Yederesham Hamilchama Be Aharit Hayamim. O Rabino Laniado declarou sobre esse versículo, 500 anos atrás, que a guerra final, que ele acreditava ser muito provavelmente a guerra de Gog e Magog, teria o seu início em Ormuz. Existe apenas um lugar na face da terra com o nome Ormuz. É realmente o Estreito de Ormuz, que está localizado sob controle do próprio Irã. E hoje lemos diretamente da grande mídia liberal o seguinte: o Irã supostamente se moveu para fechar o Estreito de Ormuz após o ataque dos Estados Unidos. Que coisa realmente chocante para nós hoje. É preciso prestar atenção ao que acontecerá nesta semana. Se de fato o Irã fechar o Estreito de Ormuz, assim como agora os Estados Unidos têm implorado a China para não fechá-lo, mas se eles realmente o fecharem e interromperem o fornecimento de petróleo para o mundo, sabemos, sem sombra de dúvida, que essa profecia sobre o lugar chamado Bet-Sará, que vem desse local controlado por Ismael, conhecido pelo nome de Ormuz, nos levará à guerra final de Gog e Magog. Mas esperem, isso fica ainda melhor. O Ramad, em seu comentário sobre Isaías, capítulo 34, versículo 6, afirma: a palavra Bet-Sará tem sua raiz na palavra hebraica tsir, que significa estreito. Veja bem, a palavra Bet-Sará, no tempo da angústia, em um lugar chamado Bet-Sará, Bosra, está relacionada à palavra hebraica tsir, que é a palavra hebraica para estreito. E o Rabino Laniado nos diz que o estreito tem um nome, é o Estreito de Ormuz, que é controlado por Ismael nestes últimos dias. O que é Bet-Sará? E o que esse Estreito de Ormuz representa? O que o lugar chamado Bet-Sará, Bosra, representa? O Ramad não para por aí e diz o seguinte: Bet-Sará ou Bosra, que também é conhecido como Sitra Arha, que é um dos nomes atribuídos a Satanás. Bet-Sará é o local de morada de Satanás, o inimigo. Entenderam isso? O profeta está nos dizendo que Deus está esperando por uma vingança, uma guerra final e decisiva que está por vir. Ela acontecerá no lugar chamado Bosra, que é um dos nomes do Estreito de Ormuz, o que é realmente incrível, pois é a morada do próprio Satanás. Eu venho alertando vocês há quase 2 anos sobre essa guerra na qual Israel está prestes a entrar, chamada Milhemet Haemunah. E eu estou implorando e pedindo a vocês, encomendem na pré-venda o Milhemet Haemunah. Meu novo livro é uma guerra diferente de qualquer outra. É uma guerra que acontecerá nos céus e também aqui na terra. Entendam isso. Essa é uma guerra contra os próprios Sarim, contra o próprio Satanás, que está sentado em Ormuz, que é o reduto não apenas de Satanás, mas também de Ismael e do Irã. E aqui o Ramad nos diz que Batra é chamada pelo nome de Sitra Arha, e o santo Zohar a conecta a Parashat Vayeri, onde diz que um dia Deus vestirá um manto vermelho e pegará uma espada vermelha para se vingar daquele que é vermelho. Aprendemos isso do versículo. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que está vindo? Neste exato momento, está claramente apontando para a vinda do Messias.
Vocês entendem isso? O retorno do Messias é realmente iminente nesse momento. E diz que um grande massacre, um massacre muito grande, vai acontecer nesta terra. Isso, amigos, é uma representação fiel da Terceira Guerra Mundial, Gog e Magog. É uma guerra muito diferente de qualquer outra. Antes que eu assuste vocês agora, eu também tenho uma boa palavra para vocês hoje. O Ramad explicou que na Gemátria a palavra Zevar equivale ao mesmo valor da palavra Tov, que significa bondade. Ou seja, qual é o resultado disso? No final das contas, nós podemos ver que algo bom vai acontecer. O sacrifício nos conduzirá à bondade do Senhor e à misericórdia do Senhor. Zevar é igual a Tov. Agora, em Isaías, assim como também no Salmo 91, vemos essa palavra mencionada, Batzra. Quão incrível é que no Salmo 91, Deus disse, quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele no momento de angústia. Eu o resgatarei e então o honrarei. Qual é a palavra hebraica para angústia? A palavra em hebraico no Salmo 91 para angústia é Betzará, que é a mesma palavra que Batzra, apontando para o estreito de Hormuz, exatamente para onde o conflito está se encaminhando agora. Então, o que Deus disse? Não se preocupe, quando eles fecharem Hormuz, quando a grande angústia começar no mundo, eu estarei com você em Batzra, eu estarei com você em Betzará, eu estarei com você na angústia. Israel, não tenha nada a temer, eu estarei com você. Entraremos em Gog e Magog, vocês saberão nos próximos dias. Eu os encorajo hoje a observarem o Estreito de Hormuz e saibam que, mesmo que o Estreito de Hormuz seja fechado, mesmo que o mundo entre em uma terceira guerra mundial, Israel tem uma promessa. Deus estará conosco em Batzra e no tempo da Betzará, da grande tribulação, Ele certamente nos redimirá. Leiam a queda de Edom, o novo Hamas e agora Milhemet Haemunah. Temos muito o que fazer. O Senhor está conosco. Shalom a todos.